Aqui também, viu, Cecília? Se dá alguma zebra aí no seu, vou tentar gravar aqui, vou começar a gravar. Está gravando. Vou passar a palavra para Maria Cecília da Silva Barbosa, que vai apresentar a sua monografia de especialização Um Novo Horizonte Pedagógico, Sala de Aula Invertida aplicada em disciplinas gráficas. A palavra é sua, você tem aproximadamente 20 minutos para apresentar essas ideias. Vou colocar a tela aqui. Vocês estão conseguindo assistir? Ver? Sim. Sim, entro. Eu não consigo ver vocês, mas qualquer coisa pode abrir o áudio, tá bom? Bom, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui, em especial a minha banca, né, que é a professora Danusa e a Anitta. Vocês são referência para mim não só nesse trabalho, mas também dentro da minha área, né, que é a do desenho. Então, muito obrigada. Essa apresentação foi dividida em algumas sessões. Eu vou começar falando os tópicos que eu coloquei na minha introdução, falar um pouquinho da minha estrutura da minha monografia, o que eu coloquei em cada capítulo, apresentar os meus resultados, as considerações finais obtidas a partir do meu estudo empírico e as minhas referências. Então, na minha introdução, eu dividi ela em tópicos. Comecei falando algumas reflexões iniciais a respeito do tema, apresentei a relevância do estudo, os objetivos, meu referencial teórico, minha metodologia e a estrutura dos capítulos. Nas minhas reflexões iniciais, eu comecei falando de algumas inquietações com relação à metodologia de ensino dentro do ensino superior. E nesse sentido, eu procurei buscar técnicas de aprendizagem ativa, no sentido de que desafiassem o estudante no seu momento de ensino-aprendizagem, que construísse nele a sua autonomia e o seu protagonismo. E na relevância do estudo foi percebido a existência de uma discussão com relação à implementação de ferramentas ou recursos digitais dentro das disciplinas de caráter gráfico. Então, inserção de programas como 3D Max, AutoCAD, GeoGebra, para poder dinamizar essas aulas. No entanto, no que diz respeito propriamente à metodologia de ensino, foi percebido poucos estudos que conversassem com as disciplinas de caráter gráfico, e nesse sentido a minha pesquisa pretende contribuir também. Eu não trouxe aqui os meus objetivos específicos por conta da redação deles e também não conseguiria ler, mas para ter uma ideia, o meu objetivo geral da minha pesquisa é averiguar a possibilidade de se aplicar o método da sala de aula invertida em disciplinas gráficas da Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, eu analisei essa metodologia ativa de ensino e apliquei em 2 disciplinas da Escola de Belas Artes. Então, além da minha introdução e das minhas considerações finais, a minha pesquisa ficou dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo, onde surgiu o termo metodologia ativa, pretende contextualizar o leitor desse assunto, englobando esse tema geral, que são as metodologias ativas, para no segundo capítulo propriamente falar sobre a sala de aula invertida e o processo de ensino-aprendizagem. Nesse capítulo também foi discutida a revisão de literatura e os trabalhos que também fizeram uso dessa metodologia. O terceiro capítulo vai tratar da minha metodologia, intitulado Estudo Empírico em Disciplinas Gráficas. Vai ser propriamente onde eu vou dizer as fases do meu estudo. E no capítulo 4 eu vou apresentar os resultados das discussões com base também nessas fases. Então, basicamente, o primeiro e o segundo capítulos vão ser responsáveis por trazer o tema, contextualizar o tema e apresentar a revisão de literatura. Então, no capítulo 2, onde foi apresentado o meu referencial teórico, meu trabalho está baseado nesses 2 materiais, maiormente. O primeiro é o Flipped Classroom Field Guide, que é um guia de campo idealizado e desenvolvido por parceiros do Coursera, que é uma empresa de tecnologia educacional norte-americana, que vai trazer a definição da sala de aula invertida e também exemplos de docentes que fizeram uso dessa modalidade. Dessa forma, eles afirmam que não existe uma única maneira
de se realizar e modelar uma sala de aula invertida. Se você tiver alguns atributos necessários, né, os mínimos necessários, você consegue idealizar. E também o livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, do Jonathan Bergman e Aaron Sams, que é a base para diversos estudos que também tratam dessa técnica de aprendizagem ativa. Então, apenas para conceituar, a sala de aula invertida vai ser definida como uma aprendizagem combinada. Uma vez que se tenha a instrução presencial mediadas com atividades pelo computador, você consegue realizar uma sala de aula invertida. Dessa forma, eu trouxe uma imagem que eu também coloquei no meu relatório, que basicamente compara o método tradicional e a sala de aula invertida. A ideia é colocar o aluno mais no centro do ensino, né, como propõe as metodologias ativas. Nesse sentido, aquilo que o aluno fazia em casa, ele passa a fazer na sala de aula, e o que ele fazia na sala de aula, ele passa a fazer em casa. Então, basicamente, são 3 fases para se realizar uma sala de aula invertida. O primeiro é o momento da pré-aula, em que o professor vai reunir alguns materiais, seja vídeo, leitura, para o aluno poder assistir e analisar antes da aula síncrona. O momento da aula presencial ou a aula síncrona, pensando no momento remoto, em que ele vai realizar exercícios, fazer projetos, desenvolver trabalhos já em sala de aula. E, num terceiro momento, em casa, ele pode aprofundar esses conteúdos também com mais exercícios ou com mais leituras e vídeos. Então, basicamente, o professor passa do papel de detentor do conhecimento e ser o condutor e facilitador do ensino. Assim, o terceiro e o quarto capítulos vão trazer a metodologia que foi abordada no meu estudo e também os resultados e discussões desse estudo. Então, a minha metodologia é classificada como um estudo empírico de caráter qualitativo, uma vez que o estudo empírico vai ser responsável por testar e validar determinadas teorias com base na experiência. Quanto aos fins, ela vai ser uma pesquisa exploratória, porque busca se aprofundar sobre um tema que não é muito conhecido numa determinada comunidade, no nosso caso, a sala de aula invertida. E quanto aos meios, vai se relacionar com uma pesquisa de campo, uma vez que eu fui acompanhar essas disciplinas e apliquei realmente a técnica de aprendizagem. Ela também incluiu questionários como instrumento de coleta de dados, que foram examinados sob a luz da análise de conteúdo proposta por Laris Bardão. Assim, o meu estudo empírico ficou dividido em 2 fases. A primeira fase, de 30 de novembro de 2020 até 6 de março de 2021, foi realizada uma observação prévia do ensino-aprendizagem, uma vez que eu acompanhei 4 disciplinas, que foram Desenho Geométrico Básico, Geometria Descritiva 1 e 2 e Teoria de Desenho Geométrico 1. Eu não apliquei nada, apenas observei como que os professores estavam realizando esse processo, até porque também eu não tinha conhecimento como era o funcionamento do ensino remoto. E foi disponibilizado o primeiro questionário para ter uma ideia dos alunos como eles estavam recebendo esse ensino. E também foi a fase em que foram definidas as 2 disciplinas em que foi o meu objeto de estudo da pesquisa, que no caso foi Geometria Descritiva 2 e Teoria de Geométrico 1, por uma questão mesmo de logística, para que eu pudesse participar de todas as aulas de forma síncrona. E aí na fase 2, que foi de 12 de julho de 2021 até 23 de outubro de 2021, foi realizado propriamente essa aplicação da técnica e foi dispostos os 3 últimos questionários. O segundo questionário era para entender desse aluno se ele tinha conhecimento sobre as metodologias ativas e sobre a SAI. E o terceiro e o quarto, o feedback deles com relação às 2 aulas que tinham sido ministradas. Então, como resultado, na primeira fase, foi percebido que a maior parte dos alunos era de licenciatura em desenho. Isso também se deve porque uma das disciplinas de desenho geométrico básico é uma disciplina de primeiro período, então grande parte dos alunos fazem essa disciplina. Foi perguntado se eles conseguiram se adaptar com relação ao ensino remoto, e metade deles disseram que sim, enquanto um quarto disse que ou se adaptou parcialmente ou não se adaptou. Se eles também tiveram alguma aula presencial durante o curso,
e a maior parte disse que não teve, o que também se deve à questão da disciplina de primeiro período. E foi perguntado com relação aos seus desempenhos. A grande maioria disse que eles foram participativos e como forma de confirmar essa afirmação, foi perguntado como eles tinham sido durante as aulas. Apesar de a maior parte não ter ligado a câmera, o que também não era uma exigência da UFRJ, e também por uma questão de internet, grande parte conseguiu realizar a atividade dentro do prazo proposto pelo professor e compartilhado a tela em algum momento também. Então, a primeira fase foi percebido que o ensino remoto poderia ser um ambiente viável para a aplicação da SAI, uma vez que essa técnica de aprendizagem não foi a primeira que eu tinha pensado em ser proposta. Inicialmente, a ideia era trabalhar com o ensino híbrido, mas como algumas modalidades do ensino híbrido não permite o ensino remoto, foi escolhido a SAI, que conseguiu atender também às expectativas com relação às técnicas de aprendizagem, deixar o aluno mais no centro, e definidos também as disciplinas e os conteúdos, juntamente com os professores regentes dessas turmas. Assim, na segunda fase, mais uma vez, os alunos de licenciatura em desenho estão em maior parte, em segunda de artes cênicas. Importante ressaltar também que na disciplina de TDG1, todos os alunos, 100%, eram de licenciatura em desenho. Os outros alunos que aparecem aqui dos outros cursos dizem respeito à disciplina de GD2. Foi perguntado para eles, então, se eles conheciam o termo da metodologia ativa e, por surpresa, grande parte não disse que conhecia, apesar de a maioria ser da área de licenciatura. Consequentemente, grande parte também, a maior parte, não sabia o significado da SAI, nem o que ela traria de diferente para a aula. E foi perguntado se o que eles achavam, qual era a opinião deles com relação às metodologias adotadas na faculdade, tendo em vista o estudante atual. E, para minha surpresa, foi uma divisão bem nítida nos comentários, né? Os resultados foram colocados em categorias que são apresentadas aqui no gráfico, mas, de certa forma, a maior parte dos alunos concordou que se adequava totalmente, enquanto que 21,4% disse que não se adequava. Foi perguntado também, depois que as aulas foram ministradas, se todos conseguiram acessar os materiais prévios que foram enviados no momento da pré-aula, e a maior parte conseguiu acessar. Foi perguntado se eles conseguiram entregar a atividade dentro do prazo proposto, e na turma de TDG1 todos conseguiram entregar, enquanto que na de GD2 houve essa diferença na entrega. Isso também se deve porque uma questão de logística, porque as disciplinas que foram, os dias que foram liberados para a realização do estudo, na turma de GD2 era feito em uma semana, no caso tinha aula na segunda-feira e na sexta-feira. No momento da pré-aula, depois da aula de sexta-feira do professor, os materiais só foram disponibilizados no sábado pela manhã, uma conta de logística também. E aí os alunos tiveram apenas de sábado de manhã até segunda-feira à tarde para poder assistir os vídeos que o professor da turma tinha confeccionado e entregar as páginas da apostila. Porque, para também não desvalorizar o trabalho desse professor, foi aproveitado essa dinâmica que ele fazia, em que ele passava os vídeos antes da aula e passava as páginas que os alunos tinham que entregar. Então, os alunos viam esses vídeos e realizavam os exercícios e mandavam para ele. Como teve essa questão desse material ter sido enviado no sábado, alguns não tinham impressora em casa. Então, por uma conta de papelarias não terem aberto, eles não conseguiram entregar. Por isso que teve essa discrepância maior em GD2. Assim, para a atividade final, feita no segundo dia, em GD2, foi pedido que eles desenvolvessem um roteiro, tendo como base a apostila deles. Eles tinham que trabalhar em grupo de até 5 alunos e entregar no formato de seminário. Teve a questão também da entrega, porque como eles tiveram, esse material foi proposto para eles de segunda até sexta-feira, eles só tiveram 4 dias para entregar, confeccionar e entregar.
enquanto que em TDG1, a gente estava conversando sobre razão áurea, eles tinham que desenvolver o enunciado de uma questão. Assim, essa atividade foi focada para o perfil da disciplina. Como em GD2 tinham alunos de diversos cursos, foi proposto que eles aprofundassem o seu conhecimento com relação ao conteúdo trabalhado na disciplina. Por isso foi proposto o formato de seminário. E em TDG1, eles tinham que desenvolver esse enunciado com base nas figuras e também no conteúdo que foi trabalhado da razão áurea, porque todos eram licenciatura. Então, uma forma também de conversar um pouco com a vida profissional que esse aluno posteriormente terá. E nesse sentido, após a entrega do trabalho, foi perguntado o que eles acharam dessa proposta. E de TDG1, 100% disse que foi positivo, enquanto que houve essa discrepância de 15,4% para mediano ou negativo, que diz respeito à turma de GD2, com relação principalmente ao tempo, porque eles tiveram menos tempo para poder entregar, enquanto que em TDG1, por conta de um feriado, elas aconteceram em dias de quintas-feiras. Então, em TDG1 tiveram um prazo de uma semana para poder entregar, enquanto que em GD2 apenas 4 dias. Foi perguntado se eles acharam que a sua presença tinha aumentado enquanto aluno e maiormente teve a resposta sim. Foi perguntado o que eles acharam das aulas e aí as categorias que foram percebidas foi boa, diferente, comum ou ruim, e a maior parte deles considerou boa ou diferente. E como resultado foi percebido que o tempo é a peça-chave fundamental na aplicação desse método, principalmente na entrega de materiais prévios nessa atividade. Foi percebido também que na turma de TDG1 a recepção foi mais positiva, principalmente por conta do tempo da entrega dos trabalhos, das atividades, e que é possível afirmar que esse método pode ser viável no âmbito das disciplinas gráficas. Nesse sentido, os aspectos positivos percebidos por esses alunos foi a sua maior relevância nas aulas, ter usado um trabalho que dialogasse ou com a disciplina, com o aprofundamento técnico do conteúdo, ou com a sua vivência profissional posterior, e que a atividade teve uma abordagem colaborativa entre os colegas, o que no ensino remoto às vezes não é tão vivenciado. Por pontos positivos, maiormente da parte dos alunos de GD2, o tempo e a análise dos materiais prévios foi uma dificuldade e também o período disponibilizado para a entrega do trabalho final. Então, como considerações finais, essas duas disciplinas não podem definir, não podem dar uma conclusão universal dos fatos, mas é um ponto de partida para a estruturação de mais pesquisas e trabalhos que envolvam as técnicas de aprendizagem ativa. E espera-se que essas e outras pesquisas possam conscientizar esse educando a perceber a sua importância no processo de ensino, para que ele pegue para ele também a sua responsabilidade e não dependa tanto do professor. Assim, eu trago a última frase que eu coloco no meu relatório, parafraseando Paulo Freire: a educação sozinha não transforma o mundo, nem tampouco modifica as pessoas. Todavia, essas sim, se referindo a nós, educadores e educandos, podemos buscar a transformação do mundo. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Eu agora passo a palavra para a professora Aneta, membro da banca, a ter seus comentários. Eu fui a primeira premiada? Bom, vou começar dizendo, gostei da sua apresentação. Eu tive algumas coisas, lendo todo o trabalho, e tive alguns momentos em que tive dúvidas do que eu estava lendo, e uma coisa que eu vou observar logo de início é o seguinte, como outros alunos fazem. Quando a gente entrega uma monografia, todo o trabalho já foi realizado. Você usa muito o futuro em alguns verbos. Serão apresentados no capítulo tal, eu vou falar de alguma coisa. Então, quando você encerra o trabalho e fecha a sua monografia, você pode usar até o verbo no presente. Eu apresento nesse capítulo isso. Ou eu já fiz aquilo.
Eu só não posso dizer que eu vou fazer, porque senão não está pronto. E, além desse detalhe, eu pretendia até escrever, fazer tudo arrumadinho para mandar depois para você, mas eu tive um contratempo muito grande de ontem para hoje, que é a minha netinha pequena que estava doente, e eu ia fazer hoje de manhã e não pude. Mas li todo o seu trabalho. E, tendo algumas dúvidas, fui atrás, voltei e tal. E vi, por exemplo, eu não sei se eu abro aqui, não para vocês, mas para eu poder me recordar, eu fiz algumas observações, eu não sei se eu teria que seguir na ordem, mas uma das dúvidas que eu tive é que você mostrou que você fez uma primeira fase da experiência num período X, que foi do 2021, 2020/1, com vários alunos de vários cursos. E aí a segunda fase só englobaria a turma de GD2 e a de teoria de desenho geométrico. E eu vi um primeiro quadro, eu acho que foi o primeiro quadro que você apresentou, em que aparece a segunda fase, a licenciatura em Educação Artística, Artes Plásticas, e um aluno. Se esse aluno, eu queria saber se esse aluno era de alguma turma de desenho, porque se esse aluno essa aluna era de desenho geométrico básico, teria que estar fazendo parte do quadro da primeira fase. Aí eu vou abrir o teu trabalho, porque de cabeça assim fica meio difícil. Eu estou com ele aqui. Pode ser. Eu estranhei esse quadro, porque na primeira fase você teve vários cursos e teve vários respondentes. Gostei que você botou o percentual aqui, porque, como é variável o número, a questão de entrar o percentual é interessante. Na segunda fase, você menciona licenciatura em Educação Artística e Artes Plásticas, quando você declara que trabalhou na segunda fase apenas com uma turma de GD2 e com uma turma de teoria de desenho geométrico. Isso aí você não precisa me responder agora, porque senão a gente vai interromper e vai ser... Mas como meu neto consertou os meus arquivos, né? Você tinha me mandado em PDF, mas ele aparecia de outra forma. Teve um momento também que você mencionou a licenciatura em Educação Artística, Artes Plásticas. Professora, não sei se é só para mim, mas está cortando a sua fala. O quê? Está cortando? Para mim não está cortando, não. Nem para mim está normal. Estou vendo Pode perfeitamente. ser a sua Eu internet. vou desligar a minha câmera para ver se é a minha internet. Mas pode continuar. Sim. Página 36, você faz uma declaração. Ainda vale evidenciar que a geometria descritiva 2 atende a diferentes cursos dentro da EBA, tais como licenciatura em e desenho. Essa licenciatura em Educação Artística, Artes Plásticas, não tem GD2, muito menos... Não... Está travando muito. Alô? Aqueles verbos no futuro que você precisa revisar para não cometer o erro de dizer que ainda vai fazer. Nesse quadro que você mostrou agora, que você botou... Deixa eu ver qual é a página aqui, que eu estou com o trabalho aberto. Da 47 eu já falei, que a fase 2, a licenciatura em Educação Artística, Artes, não deve entrar. Gostei dos seus esquemas, né, com os percentuais. Agora, antes disso, uma sugestão que eu iria fazer é que essa tabela 2 que você apresenta, a fase 1 e a fase 2,
a primeira vez que eu não li uma vez só o seu trabalho, eu fiquei meio perdida quando eu vi esse quadro, eu não entendia bem o que estava sendo falado. Você podia dar uma notícia antes de apresentar a tabela, apresentar o gráfico, porque depois eu entendi, que eu fui adiante e fui vendo nos resultados e discussões. Mas eu acho que você poderia dar uma notícia antes de apresentar as tabelas, para que não houvesse dúvida e não, ou alguém não precisasse recorrer como eu recorri, fui lá atrás e voltei e tal. Tem algumas concordâncias que precisam ser revistas, e eu vou chegar numa tabelinha, num gráfico que você fez aqui, e além desse, outros. Por exemplo, o gráfico 4, você fez bonitinho. Os alunos que ligavam a câmera, que não ligavam a câmera, mas aí você bota em número quantos alunos ligavam a câmera, quantos não ligavam, mas a pessoa que está lendo não tem ideia do total desses alunos. Então, fica sem entender. Nessa gráfica, nem tanto, porque só apresenta o grupo total, né? A questão do ensino remoto. Mas quando você vai para a aplicação, né, da metodologia ativa, e que você faz um gráfico como o gráfico 8, que apresenta o resultado dos alunos do GD1 e do Teoria de Desenho Geométrico, eu não sei dizer, eu queria que você me apresentasse o percentual, porque como são números diferentes do grupo de alunos de GD e de GD2 e Teoria de Desenho Geométrico, eu acho que trabalhar só com o número de alunos que respondeu e que pensava assim ou assado, me faltou compreender qual era esse percentual. Eu vou fazer uma observação, que é muito comum a gente fazer, quando a gente lê um trabalho, ele precisa ser entendido até pelo leigo. Eu sou da sua área, então, você vê, eu pude até corrigir que você colocou lá a licenciatura em Educação Artística, Artes, quando aquilo não era pertinente. Mas um leigo que vai ler o seu trabalho, que não seja assim muito entendido dessa área, ele pode se perder, não é? Então, eu acho que você podia incluir aí o percentual. Ou então dizer, nesse gráfico, eu trabalhei com tantos alunos, tantos responderam, e do grupo total respondeu assim, então, para que a gente possa entender. E como esse, o gráfico 9 também. Tinha coisa que eu tinha achurado aqui, porque eu não tinha entendido, mas depois eu acabei entendendo, porque eu fui lá atrás, eu voltei. Eu estou só observando o que eu marquei de colorir. É como o gráfico também 11, que você mostra o feedback dos alunos e da teoria de desenho geométrico. Se eles têm números diferentes, a gente fica até entender o que se passa, a gente perde bastante tempo. A mesma coisa eu falo do gráfico 12. Fiz uma observação sobre uma citação que você faz, aliás, eu estou na página 57, você faz uma citação do Leite, bota até entre aspas, mas quando uma citação tem 3 linhas ou mais, eu acho que você devia destacar e colocar separado, né, como se faz a citação em... Agora eu vou falar... Deixa eu observar aqui. Agora eu vou lá na frente, nos símbolos, nas abreviaturas. Quando você botou lá no iniciozinho
A SIGA não é sistema... Deixa eu ver como é que você botou, porque ali você tinha colocado de forma errada. Só um minutinho, que eu estou rolando aqui a página. Eu quero ver o que você botou nas abreviaturas. SIGA, você botou Sistema Integrado de Educação Acadêmica, e é Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Bom, agora eu vou fechar o trabalho e vou falar olhando para vocês. Eu achei relevante o trabalho que você realizou, porque é mais um recurso que se tem, de repente, se o pessoal, né, do ensino se pegou numa dificuldade enorme por não ter possibilidade de aula presencial, todo mundo se fez entendido de ferramentas de computação, né? Todo mundo soube usar o computador, muitos tiveram dificuldades, mas foi a necessidade fez com que todo mundo se adequasse, e foi ótimo. O seu trabalho é relevante porque trouxe mais uma maneira de suprir essas faltas. O meu computador, quando está na internet, fica aparecendo um monte de coisas e eu fico na agoniada de propagandas. Então, eu achei que você trouxe uma pesquisa interessante, porque você mostrou que um recurso muito... Eu não conhecia esse recurso, mas eu sei que, parcialmente, muito professor trabalha assim, manda o aluno ler e depois tirar dúvidas. Eu, por exemplo, tinha o hábito, quando eu dava aula, acredito que não vai dar mais, nunca mais, mas quando eu dava aula, eu deixava uma aula para tirar dúvida de aluno. E aí, o que eu fazia com esse aluno? Eu preparava esse aluno para ele ter dúvida, porque o aluno, quando não estuda, não tem dúvida nenhuma. É uma beleza. Então, eu dava trabalhos para ele fazer, exercícios para ele fazer, baseado nas aulas que eu tinha dado, para que ele estudasse e descobrisse o que ele não sabe. Que só estudando é que a gente descobre se sabe ou não sabe. Então, eu não usava uma sala de aula invertida, nem sabia esse nome, mas era uma coisa assim, um pouco próxima. Eu achei fantástico isso. No momento em que o aluno, se não se interessar de ler aquilo tudo, de assistir os vídeos, de fazer isso ou aquilo, ele não vai ter condição de assistir uma aula, mesmo que seja pela internet, e participar de nenhuma atividade. Achei muito relevante, achei que você, tirando esses futuros que você botava você trabalhou com o referencial teórico, você falou na metodologia. Eu acho que você atingiu assim, todos os pontos necessários para apresentar um trabalho científico. Eu acho que ele precisa de revisão, sua mesmo, porque tem umas coisas, concordância, ou trechos que você não se faz assim muito clara, entendeu? Então, você, com seu orientador, não precisa nem escrever nada para te dizer, porque eu achei que você tem um bom trabalho, entendeu? Agora, um conselho que eu dou, quando a gente escreve para alguém ler, a gente tem que ser muito explícita. Eu me lembro quando eu orientava a Mariane, que foi a orientação mais top que eu fiz, porque ela estava fazendo doutorado. Eu nunca tinha orientado ninguém para doutorado. Eu dizia para ela, você não pode achar que o fulano ouviu você dizer isso 10 páginas atrás e você achar que ele vai lembrar. Então, você refresca a memória dele de vez em quando. Então, você fala da forma mais explícita, não economiza a palavra, você não tem que ficar se repetindo palavras, mas você tem que ter uma linguagem que seja bem clara, bem explícita. Entendeu? Então, foi isso que eu achei do seu trabalho, eu achei ele bom. Eu achei ele bom, você abordou todos os aspectos, você fez uma pesquisa. Eu só não entendi por que você
perguntou sobre ensino remoto num grupo e não acompanhou esse grupo na hora de aplicar a metodologia, entendeu? Você ia ver a modificação muito mais clara do que você viu. Você pegou um grupo que respondeu uma coisa para você, depois você foi para outro grupo completamente diferente. Eu acho que isso podia enriquecer seu trabalho se você fizesse. Agora não tem mais jeito. Mas de outra pesquisa, eu acredito que você é uma menina estudiosa, que busca alçar outros voos, e quando você trabalhar com pesquisa, procure sempre tirar todas as possibilidades de equívoco nas suas pesquisas. E eu acho que eu não tenho mais nada para dizer, eu acho que não. Tudo que eu tinha aqui. Falei dos gráficos. Sempre quando a gente apresenta um gráfico, a gente dá uma notícia de início. Aí apresenta, aí você tem uma ideia do que aquele gráfico vai falar. Agora, se você apresenta um gráfico e depois vai falar dele, até numa sessão posterior, aí o fulano olha assim, mas que gráfico é esse? Eu, por exemplo, quando vi a primeira vez aquele primeiro gráfico que você mostrou, você apresentava 2 vezes a questão da metodologia da sala invertida. Eu disse, mas como? Depois é que eu entendi. Ali um item era para a GD2 e o outro item para a teoria de desenho geométrico. Se você tivesse dado essa notícia antes, eu ia chegar ali já feliz da vida. Tá? Eu acredito que eu não tenha mais nada para te dizer. Eu gostei do seu trabalho. Você apresentou, me deixou mais clara a sua apresentação, até daqui, quando eu fiz a primeira leitura, quer dizer, aqueles que estão só assistindo tiveram noção do seu trabalho. Você não deixou de mencionar nada que você fez no seu trabalho, mas eu sugiro que você dê uma olhada, no geral, sobre os aspectos que eu falei, que eu acho que vai melhorar o seu trabalho, tá? Você está de parabéns, seu orientador também está de parabéns, meu aluninho, né, muito querido. E aí, eu já acabei a minha fala. Então, Obrigada. eu passo a palavra à professora Danusa Kinigami. Obrigada, Álvaro. Parabéns, Maria Cecília, parabéns, Álvaro. Eu vou começar corroborando algumas observações da Anita, algumas que eu tinha colocado aqui também. Primeiro, essa questão de o leitor não tem que ter trabalho, ele não tem que ir para frente e para trás, ele não tem que associar as coisas, a gente tem que entregar isso de mão beijada para ele. A gente faz as associações, a gente dá as explicações. Eu também senti falta em alguns trechos, fiz alguns comentários que eu vou mandar aqui para você, mas não vou repetir porque a Anita já colocou, a gente não precisa ficar repetindo. E vou aproveitar a fala da Anita também, o mesmo gráfico 8, eu até fiz uma referência ali que não entendi a sua comparação ali, não ficou claro aquele gráfico, o 11 ficou melhor que você dividiu em 2, então, assim, não vou ficar batendo nas teclas que a Anita já falou bastante. Eu vou começar falando de uma maneira geral da sua tese. Gostei muito da apresentação também. Tá? Eu achei que na apresentação você se organizou muito bem e passou muito bem a sua tese, soube resumir bem, que eu acho importante, não falou em coisas que não eram interessantes para uma apresentação de 20 minutos. Né? Então, eu achei que foi bom e você estava bem solta. Se estava nervosa, não deu para notar, porque você falou com muita desenvoltura, foi muito boa, parabéns. Eu vou fazer algumas críticas aqui, Maria Cecília, mas é para você e o Álvaro pensarem a respeito. Tá? Uma coisa que eu senti quando eu li a monografia, já começando no resumo, que você coloca lá, as aulas presenciais passaram a ser realizadas por videoconferências, ainda com abordagem tradicional estruturada com aulas expositivas. Então, você aqui dá uma generalização. Você está trabalhando em cima das aulas
da Escola de Belas Artes, você acompanhou 2 disciplinas e está falando como assim? Todo mundo fez isso, né? Eu acho desnecessário essa comparação. Em alguns outros momentos, você faz essa comparação do ensino remoto e com o que você está propondo e o ensino remoto. Eu acho que você está fazendo uma proposição, você está fazendo uma pesquisa em cima de uma sala de aula invertida, que é super relevante, exatamente a gente começar a pensar e tal, mas eu acho que você não precisa fazer uma comparação com uma aula que você não pesquisou. Como é que outros professores estão fazendo? Você está entendendo? Você tem uma ideia, alguns alunos podem ter falado alguma coisa para você, mas você não fez uma pesquisa em cima do que os professores estão fazendo. Então, muito professor aqui pode olhar e falar assim, como assim? Eu não estou incluído aqui nisso que ela está generalizando. Então, é só uma sugestão, e eu marquei, eu vou mandar isso para vocês, o que eu tiraria? Eu sou muito de, assim, eu gosto de ser muito objetiva, e eu acho que, inclusive, quando você faz essas menções, você desvirtua o caminho da sua monografia, e eu acabava me perdendo, falando, peraí, mas ela está falando da aula remota, ela está falando da aula invertida, porque o teu foco é a aula invertida. Se é remoto ou se é presencial, tem uma parte que você até coloca isso muito bem. Independente da aula ser remota ou presencial, ela pode ser invertida ou não, né? Então, eu tiraria essa questão do ensino remoto. Eu acho que você pode comemorar. Inclusive porque, assim, então eu coloquei na introdução minimizar essa crítica ao ensino da EBA, porque você não realizou uma pesquisa para essas afirmações, tá? E a sua proposta é de uma metodologia que você não precisa descartar outros métodos. Você está propondo um que é bom, não precisa descartar outros que você não avaliou, né? Não é porque um aluno fala, eu achei legal, eu não achei legal, não sei. É meio superficial essa coisa. Tá? Então, é uma coisa que eu acho que vocês podiam pensar. Isso não foi lá na introdução. Também você tem um trecho grande aqui que eu botei em amarelo, falei, pode tirar, por mim, pode tirar isso aqui, que não vai prejudicar em nada a sua tese e não vai, na sua monografia, não vai desvirtuar, né? Porque às vezes até desvirtua o caminho. Você até põe aqui, ó, mesmo durante o ensino remoto, as aulas continuaram sendo expositivas e os estudantes recebiam informação de forma passiva. É muito pontual isso aqui, né? Você está falando como se fosse geral, está generalizando essa ideia. Bom, deixa eu ver aqui. Tem algumas afirmações aqui que você faz também, que eu fiz alguns comentários para você suavizar um pouco, né? Com certeza isso, né? Como diria Maria Helena, afirmações categóricas, que assim, a gente deve tentar sempre suavizar isso, você deve se lembrar dela falando isso naquela aula dela, de metodologia. Deixa eu ver aqui. Tem algumas frases aqui que eu coloquei desnecessária, vou repetir mais uma aqui. Uma vez que você coloca, mediante a relevância do estudo, você está falando da relevância do estudo. Mediante essas reflexões, está na página 17. O presente trabalho tem a sua relevância na contribuição que pretende trazer às disciplinas gráficas oferecidas na Escola de Belas Artes. Ponto. Está ótimo. Aí você coloca, vírgula, uma vez que a maioria dessas se encontra em desatualização temporal no quesito metodológico. Eu acho totalmente desnecessário essa continuidade da frase. Você está trazendo uma coisa, não precisa desmerecer o que está acontecendo, que você nem fez essa pesquisa. Não está, pelo menos não está aqui. Não está explícita. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu considerei aqui na sua monografia. Fiz algumas observações que aí você vai olhar. Em alguns lugares eu retirei isso realmente, né? Fiz uma grande parte. Depois você vai dar uma olhada no que está em amarelo, se você concorda que deve sair. No primeiro capítulo aí, você fala sobre o termo SAI, né? Da metodologia, da aula invertida. Deixa eu ver.
Foi o que eu falei. Você fala o que muda no remoto, e a minha sugestão aí é você não fazer essas comparações com o remoto da pandemia especificamente, porque foi uma situação imposta repentinamente, né? Então, assim, eu acho que tem muitos trabalhos, inclusive o da Caroline, que focou justamente no ensino remoto da pandemia, né? E não é o seu caso. O seu caso, quer dizer, aconteceu numa pandemia. Você pode até mencionar que aconteceu na pandemia, que você teve algumas dificuldades em função disso e tal, mas não fazer comparações do ensino presencial com o remoto da pandemia, da aula invertida com o remoto da pandemia, eu acho que não cabe, né? Eu acho que está atrapalhando a sua monografia, que está boa sem isso, no meu entender. O capítulo 2, eu só tenho elogios para você do seu capítulo 2, que você faz. Ficou feliz agora. Não, mas assim, eu gostei da sua monografia. Estou dando só umas observações que eu acho que pode melhorar, né? No capítulo 2, você fala do ensino-aprendizagem, você pegou boas referências, você focou em referências nacionais, que é muito importante você buscar essas referências nacionais, que é a nossa realidade, é o nosso contexto, né? Não adianta a gente ficar falando só dos gringos, e quando chega aqui a aplicação, o negócio fica tudo diferente. Então, eu acho assim, que está muito bem colocada, a estrutura da sua monografia está boa também, e esse capítulo 2, eu realmente não tenho nenhuma crítica assim para fazer, só crítica positiva, né? Inclusive, quando você chega aqui no finalzinho dele, você coloca: portanto, para o presente estudo é mais relevante compreender que, uma vez apoiado no conceito das metodologias ativas, a sala de aula invertida altera o posicionamento de docente e discentes. Aí, quer dizer, você dá esse fechamento quando chega no finalzinho do capítulo com a sua opinião, isso é uma coisa muito importante, né? Então, achei muito bom. O capítulo 3, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, assim, quer dizer, eu não vou entrar em detalhes assim, de algumas definições geométricas que elas têm que ser revistas. Eu sou muito chata com essa questão da geometria. Às vezes a gente escreve uma coisa achando que aquilo está entendido, mas ficou confuso. Eu fiz algumas observações ali. E, Cecília, a hora que você quiser, se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, porque eu coloquei também, escrevi assim meio rápido, né, que a gente tem sempre um monte de coisa para fazer. Se você falar: não entendi a observação que você fez, aí você me pergunta, tá? Eu te dou uma ajuda, mas tem muita coisa ali meio confusa em termos das definições. Agora, eu gostei muito dos seus vídeos, depois você vai me ensinar como é que faz aquele negocinho de você ficar andando para lá. Se eu sair daqui, deixa eu ir para lá, achei o máximo isso, adorei. Gostei dos vídeos e senti falta de ver o outro material que foi apresentado. Uma coisa que eu senti falta nessa monografia é ver como é que foi apresentada a sala de aula invertida e quais foram as atividades propostas e como é que os alunos respondem, qual foi a resposta dos alunos. Quer dizer, o material concreto que foi trabalhado, isso não está nem no anexo. Eu acho que, de repente, se você tivesse como colocar isso em anexo, eu acho que, para quem se interessa, não no corpo da monografia, porque pode atrapalhar a linha de raciocínio, mas para quem se interessar, olha, o que foi proposto foi isso, porque foi dito assim meio por alto, mas eu não vi exatamente, quer dizer, você mostrou qual foi o exercício, qual foi o trabalho, mas não mostrou o que os alunos receberam para estudar antes e nem qual foi a resposta deles. Eu fiquei curiosa, particularmente fiquei curiosa, tá? Com essa. Então, se tiver como acrescentar isso para mim, eu acho que seria interessante. E nos resultados do capítulo 4, uma coisa que eu achei muito positiva foi que você até não falou isso na sua apresentação agora, e eu achei muito positivo você explicar para os alunos o que é, quer dizer, você até perguntou quem é que sabia, você falou assim, mas explicar para os alunos o que era uma sala de aula invertida para engajar os alunos na experiência,
né, na aula. Eu acho que isso é muito importante. Um problema que a gente tem sério em educação é essa falta de engajamento do aluno, né, e eu acho que isso é interessante você ter buscado engajar os alunos. E eu tenho uma pergunta para você, uma questão que eu tenho aqui, que é o seguinte: a sala de aula invertida, ela requer que o aluno se prepare sozinho para a aula. Aí eu te pergunto, você acha que, de uma maneira geral, considerando o nosso ensino desde os primeiros anos, o nosso aluno ele está preparado para estudar sozinho? Tá? Isso é uma questão que eu coloco, porque eu vejo o nosso ensino assim, muito paternalista, né? A gente dá tudo de mão beijada para o aluno, né? E o aluno ele não tem o hábito de estudar sozinho. Eu, nesse ensino remoto, eu comecei a trabalhar de uma maneira particular com os alunos, né? Porque eu passava um exercício e pedia para ele me devolver. Eu, às vezes, fazia umas perguntas, e pela resposta a cada passo do exercício, eu ia vendo como é que aquele aluno estava entendendo aquilo ou não, né? E as respostas são muito diferentes, os alunos entendem as coisas de uma maneira muito diferente. E eles têm muita dificuldade de, de trabalhar sozinho. Então, essa proposta de você dar um material para o aluno ler, eu senti falta no seu questionário de perguntar a respeito disso. Vem cá, eu passei esse material. Quanto tempo você levou para ler esse material? Você leu uma vez só e, ok, já cumpri com a minha obrigação? Ou você leu, releu, se interessou por alguma coisa, foi buscar na internet ou em algum lugar alguma coisa relacionada com isso para entender melhor? Quer dizer, eu acho que esse tipo de coisa, qual o tempo que ele se dedicou, se o material despertou nele algum questionamento, se houve interesse ele pesquisar algum outro material. Eu acho que esses são dados importantes para você melhorar o seu material, porque é importantíssimo nessa questão da aula invertida, a qualidade do material que você está enviando para ele trabalhar, né? Como é que ele vai entender, como é que ele vai agir diante desse material, né? E essa preparação dele também para esse tipo de estudo, né? O tempo, como é que ele deve fazer. Inclusive, essa aula invertida, muitas vezes, a gente faz dentro da própria aula, né? Você apresenta uma matéria, você dá um tempo para o aluno, né, trabalhar aquele negócio, você lança a ideia, dá um tempo para ele trabalhar e depois você faz o exercício. Quer dizer, dentro de uma própria aula presencial, você pode trabalhar nesse esquema de aula invertida. Olha, leitura silenciosa. Eu, na minha época de criança, tinha leitura silenciosa, e ficava todo mundo lendo. Aí depois a professora ia fazer perguntas daquilo. Então, realmente, você fala, não é uma metodologia nova, mas ela está sendo muito trabalhada agora, principalmente com as novas tecnologias, mas eu senti falta desse questionamento em cima, realmente, da sala de aula invertida. Bom, Cecília, basicamente é isso. Tá? Eu acho que também você está de parabéns, a Álvaro também está bem escrita, tem essas questõezinhas que a Anitta colocou, de tempo de verbo, e algumas correções a gente sempre tem para fazer, de concordância. Isso acontece muito porque você escreve um negócio, quando você vai reler, aí você resolve mudar, mas esquece de tirar um artigo daqui, aí fica ou ele, fica umas coisas meio sem pé na cabeça, mas é só reler depois e ver. O que eu tinha para falar era isso. Então, eu agradeço as colocações da professora Anitta e anteriormente da Danusa agora. Tá? Eu pergunto para a quem está presente, se alguém tem alguma questão a colocar, eu abro o espaço para alguém quiser fazer alguma pergunta. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Achei que a Maria Helena estava assistindo também a apresentação. Ela saiu da sala, não sei. Tá, tudo bem. Maria Cecília, você quer fazer algum comentário? Com certeza. Eu anotei o que vocês falaram, agradeço imensamente pelos toques. A questão da escrita, vou dizer que eu apanhei um pouquinho para conseguir fazer, e até que não tiveram tantas críticas assim, né, pelo que eu percebi. Então,
A Anitta fez uma pergunta com relação ao aluno de artes que estava presente naquela tabela. Então, aquele aluno é de GD2. Aí eu realmente não sei se ele era um aluno que estava fazendo mudança de curso, qual era o contexto desse aluno, mas na hora de identificar o curso que estava fazendo, ele disse, ou ela também não sei, porque o nome eu ocultei, disse que era de artes, por isso que entrou esse aluno no percentual. A questão Então, do... você precisa explicar isso, Tá, porque não é uma coisa comum, entendeu? Você faz uma. Tudo, você tem que ser explícita demais em tudo, isso é que é importante. Porque eu estranhei. Outra pessoa que leia, que seja da nossa área, pode estranhar. E aí você já vai matando. Existem situações, e para você evitar que alguém questione algo, você podia ter pesquisado isso também. Se você disser logo de início, olha, a minha escolha foi essa, eu não quero fazer aquilo, ninguém vai questionar, entendeu? Então, faça uma explicaçãozinha em relação a isso. Anitta, eu tinha selecionado isso também, aluno de arte, eu falei, de arte não tem GD2, aí eu Pois tinha é. colocado em amarelo também. Quando chegou lá que ela falou que tinha um aluno de arte, eu falei, então vou tirar isso. Mas eu concordo com a Anitta. É. Explica, porque aí aluno... também, essa questão também que eu tive essa dúvida conforme vocês foram falando. Como o Álvaro trabalha no departamento, então não é oferecido mesmo. Não, não. Hum. Olha, eles querem fugir até do desenho geométrico básico, o Sim, pessoal de arte. realmente. Mas o detalhe foi realmente porque teve uma aluna de artes fazendo, não foi, Maria Cecília? É Foi. uma aluna da licenciatura que tem ela segue atípico, ela faz de maneira É, eu não atípica. sei É, o contexto mesmo, mas eu vou retirar então a questão Mas do... realmente a disciplina não é oferecida para é. alunos já. Aí faltou também de minha parte atenção com relação a esse detalhe para ela, tá? Tá. Aí com relação aos gráficos, eu não, acho que eu não especifiquei, mas eu tenho o quantitativo de respostas aqui. Eu acho que eu só coloquei o do questionário 1, né, que foi 24 respostas. É. O do questionário 2 foram 28, mas teve uma parte que eu expliquei com relação até aos números. Porque o questionário 2 eu ofertei para as duas disciplinas, para ter o feedback deles com relação aos conceitos. O 3 eu coloquei só para GD2, que teve 26 respostas, e o 4 para 8, teve 8 respostas. Mas depois eu vou procurar para ver se eu coloquei em algum lugar isso. Mas aí eu vou alterar. Explicita mais, que aí ninguém terá dúvida, Tá, entendeu? Essa é a importância, tem que ser assim, transparente. tá. Aí a questão dos gráficos. Danusa comentou em relação do gráfico 8 para o gráfico 11. Então, vocês acham que o gráfico 11 é mais interessante para ver os resultados, né? É porque no 11 você dividiu as turmas. Aham. No 8 você colocou junto e a de teoria você botou depois. Então, proporcionalmente, né, Uhum. assim, porque os alunos de teoria estão em número menor. Sim. Né? Mas aí, se você tiver o tamanho o retângulo de um do que deu positivo para o negativo e em proporção ao outro, visualmente você consegue estabelecer uma Uhum. relação de proporção, né? Você não precisa nem colocar proporção, porque gráfica é melhor. Agora, como você botou junto, eu perdi essa noção, Entendi. né? Entendeu? De proporção. Eu acho Entendi. que o 11 ficou melhor, pelo menos no meu Uma coisa que entendimento. eu esqueci de falar, Maria Cecília, Uhum. e que, se for permitido, já que o Álvaro abriu para os outros também falarem, foi o seguinte: quando você fala em positivo, mediano e negativo, eu custei a entender aquilo. E olha que ainda não estou caduca, não, viu? Mas é que não é usual da minha. Uhum. Eu, É o grau de satisfação do pois é, aluno. então explicite, Tá. porque aí o fulano que vai ler e vai ser mais leigo do que eu, por vezes, Sim, e aí ele vai ter uma dificuldade maior de entender do que eu. Tá. Deixa eu só anotar isso aqui para não esquecer. É.
Ok. Aí foi isso. Nem que você responda resposta positiva, satisfatória. É resposta. Eu tinha me vindo uma palavra, eu me esqueci, negativa, ou então uma resposta relativa, relativamente satisfatória. Aí ninguém vai ter dúvida, entendeu? Entendi. Aí foi isso, né? Depois a Danusa vai mandar o material dela. Com relação ao como aconteceu a aula. A aula foi gravada, as 2 aulas. E eu não disponibilizei o vídeo por conta de direitos autorais mesmo, porque os alunos iriam aparecer, não sei se teria problema. Agora, a explicação do termo da sala de aula invertida, eu montei um vídeo, que inclusive está público no outro canal que eu fiz, para poder eles entenderem o que significava. Aí esse vídeo foi disposto para eles depois que eles responderam o questionário. Que eu mandei o questionário 2, perguntando se eles sabiam o que era a SAI, o que era a metodologia ativa, e depois no final eu mostrei o vídeo. Aí esse vídeo eles viram antes da nossa aula, da primeira aula. Então eles responderam, né, que não conheciam, mas entenderam mais ou menos. Essa questão que você falou, Danusa, do tempo de dedicação, eu achei muito interessante. Pena que eu não pensei nisso antes. Eu acho que isso vai. Mas você vai trabalhar em cima disso, né? Sim. Então, por isso que eu estou fazendo essas propostas para você, porque aí você vai mais fundo nessa questão na sala de aula. Você Sim. já está com uma boa base, principalmente nas suas referências E o bibliográficas, que método é você muito fez um bom trabalho. interessante mesmo, né? Aí com Para relação alguns alunos. com relação às perguntas, a Danusa não. A Anitta perguntou por que eu fiz grupos diferentes. Não sei se você perguntou, se você afirmou. Foi porque, a princípio, como eu falei, eu não ia trabalhar a SAI. Eu ia trabalhar o ensino híbrido. Aí eu não tinha, apesar das aulas que a gente estava fazendo serem remotas, eu tinha um entendimento de aluno. Mas eu achei necessário acompanhar um período inteiro para ver como que os professores estavam trabalhando. Aí, como eu só pude acompanhar, eu não pude, no mesmo grupo, né, atuar, aplicar a metodologia. E nesse meio tempo, o objeto de estudo mudou de ensino híbrido para SAI. Aí acabou que eu fiquei, nesse meio tempo, se vocês perceberem, fiquei um período sem acompanhar nada. Aí eu até falei com o Álvaro, eu preciso fazer alguma coisa nesse período agora, porque senão eu não vou ter nada para poder entregar. Aí foi que eu entrei nas 2 turmas, que foi a turma que bateu o horário com o meu, e fiz a aplicação do método. Por isso que eu não consegui acompanhar, mas acho que esse é o pensamento que eu também tenho. Se eu tivesse acompanhado a mesma turma, seria bem mais interessante também. Pois é. Para ver a evolução deles, né? E com relação à pergunta da Danusa, para saber se o aluno está preparado para trabalhar sozinho, então, eu estou atuando agora não na minha área de desenho, mas eu sou tutora presencial do CEDER, não sei se vocês conhecem, e é só educação à distância. E eu digo que o aluno não está totalmente preparado, porque ele está acostumado a receber tudo e é acostumado a ser lembrado. Isso também é uma coisa que eu, na pós, desenvolvi. Às vezes o Álvaro só me respondia quando eu mandava o trabalho para ele. E o Álvaro, ele confiou muito em mim, que ele deixou tudo na minha mão assim, né? Ele falou, o trabalho é seu, eu só vou adaptar quando você me mandar. Então eu tive que me policiar. Eu tive que falar, Álvaro, vamos marcar tal reunião para poder conversar sobre isso. Então acho que o aluno precisa desenvolver essa característica também. E as técnicas de aprendizagem podem surgir esse efeito neles também. Mas totalmente preparados. Exatamente. Então, eu acho que você deve incluir isso nos seus estudos, essa questão, né, do despreparo dos alunos e como prepará-los para fazer isso. Né? Quer dizer, o ideal é eles começarem lá de baixo, que já estão começando. Né? As escolas já estão começando a trabalhar com as crianças de uma maneira diferente, o que já é feito fora daqui já há algum tempo. Né? Mas, enfim, aqui a gente está começando, em algumas escolas já estão começando a fazer isso. Sim, basicamente é isso. Agradeço imensamente a todos vocês, meus amigos.
quiseram assistir. Estou muito feliz. Muito obrigada. Gente, Parabéns para você. Você está de parabéns, Maria Cecília. Novamente, eu bato palmas para vocês, para você, e peço a todos que estão presentes se retirarem momentaneamente da sala, inclusive Maria Cecília. Tá? Mas a banca tem que se reunir para tomar a decisão final. Tá, eu vou Ok? encerrar a gravação aqui também.